Boa tarde. Você tem medo de quê? Sentir medo é bom e até uma forma de proteção do nosso corpo contra os perigos do cotidiano. Mas há momentos em que este sentimento passa dos limites e pode se transformar em doença e atrapalhar em atividades que deveriam ser corriqueiras. É aí que o medo se torna uma fobia que não fica só na cabeça de quem sente. Pode gerar taquicardia, falta de ar e até ataques de pânico. No seu caso, o medo que sente é irracional? Tem sintomas físicos e atrapalha a sua vida? Se você se identificou com essas perguntas, então você pode ter algum tipo de fobia. Cerca de 14% das pessoas têm pânico de algum objeto ou situação. E desde 1996, a Organização Mundial de Saúde classifica a fobia como doença. Começou com sonhos, assim, eu sonhava que estava dentro de uma caixa, sonhava que estava presa, acordava gritando. Isso foi evoluindo para uma claustrofobia mesmo. A tradutora Ana Lúcia Lelo tem pânico de ficar em lugares fechados. Você vai sentindo a sua perna amolecer, sudorese, a mão começa a ficar molhada, suando, o coração batendo rápido e a sensação é que o ar não entra no pulmão, né? E que eu não vou sair de lá nunca mais, assim, parece que aquilo é o fim. Né, uma sensação de fim, é uma sensação de morte praticamente. Um sentimento horrível que faz Ana Lúcia perder o controle dos impulsos. Eu pulei pelo vão do elevador. Eu ponho minha vida em risco. Eu cheguei no escritório da aluna pela escada de incêndio. Ela não acreditou quando ela me viu entrando pela parede no escritório dela. As histórias até soam engraçadas, mas o medo irracional de permanecer em lugares fechados... Quando eu vou marcar um hotel ou fazer uma reserva, eu peço andar baixo, aí vou de escada, só uso a escada, médicos, limita muito, até trabalho, né? Para debater os tipos e os tratamentos para as fobias, recebemos Mariângela Gentil Savoia, psicóloga e pesquisadora do Programa de Ansiedade do Instituto de Psiquiatria do nosso portal de conteúdo, via Twitter ou então pela nossa página no Facebook. Os endereços estão aí na sua tela. Boa tarde, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Vamos começar o nosso debate explicando o que é fobia, o que significa. Bom, a fobia é como você mesma falou no início, né? São todas, aquele medo excessivo, medo irracional de uma situação que não é perigosa. Não é perigosa para a maioria das pessoas. E a pessoa evita aquela situação, e quando ela não consegue evitar, ela passa mal, tem sudorese, essas coisas todas, né? Então, eu costumo colocar assim, fobia, o medo, vamos começar pelo medo, é uma emoção boa, tá? Igual você falou, que te protege, faz com que você não se coloque em risco. Quando ela começa a aumentar muito, ela de protetora, ela começa a atrapalhar a sua vida. É exatamente aí que muda. A pessoa pode estar perguntando, será que eu tenho medo ou será que eu tenho fobia? É só você ver isso. O medo, ele protege. A fobia atrapalha a sua vida. Se você está com algum medo que já começou a atrapalhar a sua vida, no caso aí como é que era? Ana, né? A Ana Lúcia. Ana Lúcia, começou a atrapalhar. Vamos procurar ajuda. Pois é, qual que é o limite, então? Né? Como a pessoa percebe esse limite, a diferença entre o medo e a fobia? Eu acho que é isso que a Cecília colocou, né? É a partir do momento que ele passa a atrapalhar ou que ele interfere nas suas atividades. E, em geral, as pessoas sabem, né? Que o medo é excessivo e que é irracional. Ela sabe, porque ela sabe que não tem sentido ela subir 20 andares de elevador. É consciente. A grande maioria das pessoas identifica que tem fobia de barata, de cachorro, de animal ou de alguma coisa, ou de dirigir, ou de andar de avião, né? Uma coisa que eu acho que é interessante é a colocação que ela fez de ataque de pânico. Numa situação extrema, a pessoa tem realmente ataque de pânico por causa da fobia.
Quais são os outros sintomas físicos que a pessoa pode ter? Porque o ataque de pânico ele não é restrito ao transtorno de pânico, né? Então, os sintomas que a pessoa tem, taquicardia, sudorese, pensamentos de que vai ficar louca, de que vai morrer, como a transtorno de pânico. O pânico também, ele costuma adormecer mãos e pés, você começa a não sentir, né? E muito ataque cardíaco, é muito. Diz, eu estou tendo um infarto, lógico. Põe tudo isso que nós falamos juntos, no mesmo corpo, com certeza eu estou morrendo. É essa a sensação. Né? E hoje em dia já não tanto, mas antigamente, né, Maria Ângela, o que acontecia? O médico não identificava que não era um infarto, mas ele não falava que era um ataque de pânico. Hoje, graças a Deus, já está melhorando, as pessoas já estão percebendo que é um ataque de pânico. Agora, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica a fobia como uma doença. Qual que é a importância desse entendimento? Na verdade, é um transtorno, né, mental, uma doença mental, porque aí você vai buscar tratamento. Porque até 96, né, era isso que como não era uma doença, era uma bobagem, era uma frescura de uma mulher histérica que não tinha o que fazer na vida. Então, a ideia era de dar outras indicações, né? Ou vai fazer uma viagem, ou você está estressado. Pois é, eu acho que esse ponto é importante. Quer dizer, existe preconceito, por exemplo, eu tenho fobia, vamos supor, de barata, é frescura, que isso? Existe preconceito, é difícil para as pessoas entenderem que de fato é uma doença e a pessoa está falando sério. Muito preconceito, muito confundido com frescura, né? Uma mulher que sobe e chegam a subir, às vezes em bares. Se você vê uma mulher subir em cima de uma mesa, gritar, os homens, eles são mais contidos, né? Eles sentem o medo, mas por educação, por cultura, eles às vezes não fazem escândalos, né? Mas ele por dentro tá ali, né? Por dentro ele também sente medo. Ele é mais difícil de confessar o medo. Por quê? Porque ele foi criado daquela forma. O homem não pode chorar, o homem não tem que sentir medo. É o menino que vai matar a barata, é ele que vai enfrentar o mundo, né? Já a mulher, ela expressa mais. Mas os dois sentem medo. A mulher sente mais, né, Maria Ângela? Depois ela vai falar aí. De 3 a 4 mulheres para cada homem. Se bem que a anafobia social, não, né? Qual que é a explicação disso? É comportamental mesmo? Por conta disso, o homem tem que ser... acho que é mais filogenética mesmo, né? Eu acho que é questão até do desenvolvimento filogenético da espécie humana. Como a espécie foi se desenvolvendo ao longo do tempo, as doenças foram mais para cá ou para lá, dependendo do homem ou da mulher, né? Agora, o homem sempre teve que enfrentar o mundo, o homem era o caçador, ele que sempre que lutava, então ele foi se aprendendo a ter menos medo. Um caso muito comum, né, de fobia é o da nossa personagem que nós vimos lá na Lúcia, só voltando um pouquinho, a claustrofobia. Como é que surge? Tem, assim, causas mais comuns? Não tem uma causa específica. A pessoa pode ter tido um evento traumático em algum momento da vida e vir a ter essa fobia, e às vezes não. Às vezes, do nada, de repente, a pessoa começa a se sentir mal 1, 2 vezes e cada vez que ela evita os lugares fechados e tudo mais, mas ela confirma para ela que aquilo era perigoso. E cada vez mais aquele lugar, os lugares fechados estão a gente diz, na cabeça dela. O trauma pode, então, pode desencadear uma fobia? É um dos motivos que pode desencadear uma fobia. Mas, e necessariamente, não precisa ser um trauma, um evento muito grande. Não precisa ser um acidente, não precisa ser, às vezes, um susto.
às vezes uma coisa mínima, pode acontecer uma coisa mínima. E pode ser que a pessoa nem se lembre disso. Isso. Pode Eu ser. posso ficar com fobia de alguma coisa que vocês duas não. Por quê? Porque aí depende das características de personalidade pessoais da pessoa. A fobia, ela está dentro do transtorno ansioso. Então, a pessoa ansiosa, aquela que fica remoendo, achando que tudo vai dar errado, aquela cabeça, a gente fala, e se? E se eu for lá na reportagem? E se eu tropeçar? E se eu falar errado? E aí eu fico com aquela mastigando aquela coisa na cabeça, e aí eu chego aqui morrendo de medo. Por quê? Porque eu fiz uma tragédia na minha cabeça, né? Então, as pessoas ansiosas, com certeza, elas é mais fácil elas ficarem com transtorno ansioso, com transtorno de fobia. Vamos ver uma outra reportagem que mostra um outro caso de uma outra fobia muito comum, que é o medo de dirigir. Essa incapacidade para assumir o volante com calma, segurança e competência afeta homens e mulheres em diferentes fases da vida. E o padrão fóbico mais comum é a pessoa ter medo de tirar o carro da garagem logo após tirar a carta ou então sofrer um acidente. Não tinha firmeza, não conseguia seguir em frente e você se sente atado, se sente amarrado. Eu tinha medo de atrapalhar as pessoas que estavam em volta. Você tem a sensação que as pessoas sabem do seu problema e sabem que você tem dificuldade em alguma coisa. Um problema que surgiu logo depois que o comerciante Davidson, quem vê o comerciante trocando de marcha, freando e acelerando o carro com calma e segurança, não imagina que ele investiu R$3.000 para fazer terapia em grupo e aperfeiçoar a técnica de direção ao lado de um instrutor. O tratamento para curar a fobia de dirigir durou 6 meses. Primeira vez que eu peguei a marginal sozinho, que eu entrei numa via que eu estava voltando para casa, eu tive a sensação que eu ia chorar, mas não de tristeza, mas de realização, me sentindo com um sentimento de liberdade, de não estar mais com a mão amarrada. Medo, fobia de dirigir é muito comum, não é, Cecília? É tão comum que hoje tem autoescola com instrutores preparados para receber essa pessoa. A sua clínica é especializada também para receber esse motorista? Eu me especializei em medo de dirigir. Por quê? Porque o medo de dirigir, ele tem 2 características diferentes dos outros. Que nem a Mariângela, ela atende todos os medos. Eu já me especializei nisso. Por quê? O medo de dirigir, ele atrapalha muito a tua vida. É o medo que mais atrapalha a vida. Ele atrapalha de manhã, à tarde, à noite. Ele é um medo que invade a tua vida, que você o relacionamento acaba tendo problemas, o trabalho, estudo. Quer dizer, ele tira a sua liberdade, como o David falou. Então, ele acaba precisando ser curado. Outra coisa, é um dos poucos medos que você, além de sentir o medo, você tem que se comportar. Então, vamos lá, no caso da Ana. A Ana, ela entra no elevador, ela pode só sentir o medo, ela não precisa se comportar, ela não precisa conduzir o elevador é automático, ela não precisa conduzir e não precisa conduzir a contento, né? Porque se você fizer aquela coisa errada também, você vai entrar em risco, né? Então, a fobia de dirigir, qualquer outra fobia, a cura é você enfrentá-la, né? Nós vamos falar, qualquer outra fobia, então. Qualquer fobia. Então, é inevitável, precisa colocar o motivo ali na frente da pessoa, ela tem que enfrentar. O que cura, né, a fobia é um enfrentamento. Né? É você estar na situação, aprender a se habituar com ela. Né? E isso a gente pode fazer de uma maneira gradual. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tenha medo de algum objeto que chegue perto dos seus olhos. Então, isso vai chegando, vai devagarinho. Né? Você vai fazendo alguns procedimentos até a pessoa conseguir usar um determinado objeto, um lápis, alguma coisa no olho, se ela tem medo de alguma coisa que chegue perto do seu olho.
né? Ou então, por exemplo, uma pessoa que tem fobia de elevador ou de lugar fechado, ficar em lugares cada vez mais restritos até ela se habituar. Olha um outro medo aqui. Laura Cristina mandou para a gente pelo Facebook. Tenho medo de sair, receio de falar com as pessoas. Isso aí é fobia social. Fobia social. Que hoje é chamada de ansiedade social. O que acontece com a fobia social? O medo que a pessoa tem são das pessoas. É de chegar num lugar, se comportar de uma maneira inadequada, de não saber comer numa mesa, né? A ideia de falar bobagem, falar alguma coisa. Então, de ser criticada, de ser avaliada negativamente. Né? Essa é a fobia social. E nesse caso, qual que é o tratamento dessa questão de enfrentamento também? É colocar a pessoa nessas situações? O mesmo enfrentamento. No caso da fobia social, né, Maria Ângela, o que a pessoa tem muito medo é da avaliação do outro. Seja qualquer coisa social, ele tem medo de avaliar o outro. Então... É o que o outro vai pensar. É o que o outro vai pensar. E o tratamento é o enfrentamento. Tá? Então, eu deixo de ir a uma festa porque eu tenho medo que eu vou estar mal vestido, que os outros vão estar falando. Então, eu vou numa festa. Então, a cura é... Você tem medo? Então, vai na festa, senta na última mesa do buffet, senta no fundinho, mas você vai à festa. E você vai ver que a festa não vai parar, que nem todo mundo vai lá ficar te olhando. Então, a pessoa tem que sentir o que a ansiedade está falando contra. A ansiedade está falando que todo mundo vai reparar nela. Pela exposição ao vivo, a gente vai provar para ela que nem toda festa parou por causa dessa. Então, é o enfrentamento. Ela começa na mesa lá do fundinho, até um dia ela ser madrinha de um casamento. Os fóbicos sociais têm aversão a pôr uma roupa e ficar na frente do altar, né? Então, aí a gente vai... paulatinamente fazer ele chegar. E é uma outra questão importante, né, para a pessoa e para os outros que estão ao redor, né? Afinal, esse exemplo aí de ser madrinha, a pessoa faria questão, né? Exatamente, e ela tem que falar um não e ninguém compreende. A fobia, socialmente, ela é muito mal compreendida, como a gente falou no começo. Acha que até uma pessoa, snob, né? Não aceitou ser madrinha. A coitada está lá quase morrendo e não pode aceitar um convite desse. Nós vamos para um rápido intervalo, que pelo visto é mesmo comum, né? Tem outras perguntas que a gente vai responder já. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje falamos sobre fobias. O estudo internacional com a participação do Brasil identificou que o medo é importante para manter viva a raça humana.
Receio, temor, fobia, paura. O medo ganha vários sinônimos e faz. Se não houvesse o medo, a raça humana estaria extinta? Com certeza. Né? Porque você atravessar uma rua, você tem que estar alerta, você tem que estar preocupada. Para você fazer qualquer atividade, né? Você precisa chegar perto de um lugar alto, até quando você vai dirigir, ver se aquele carro está em condições, tudo. Organizar até o trajeto, né? Que você vai chegar e entrar no Dr. Google e verificar quais são o trajeto que eu vou chegar. Por cuidado. Então, esse cuidado é e prudência. Exato. É o que cuida do meu corpo. Então, ele é necessário. É saudável. É saudável. Uma coisa que é interessante é que os nossos medos, eles são determinados pela espécie lá de trás. Então, as crianças, a gente tem medo de altura, medo de escuro, medo de cobras, animais assim estranhos, cobra, barata, essas coisas. E tem medo de pessoas desconhecidas. Mas criança, por exemplo, não tem medo de tomada, não tem medo de carro, porque ainda não deu tempo da espécie, nossa espécie, ela evoluiu muito rapidamente, a gente tem muitas outras questões. Quais são as fobias contemporâneas? Quais são as mais comuns? Dirigir é uma, né? Porque o dirigir, o carro, o popular é uma coisa muito nova, então o dirigir é muito novo. Fobia de internet, fobia de computador. De mexer em aparelhos eletrônicos. Até celulares. Né? Eu tenho pacientes que nem usam celular, não têm celular, tem uma aversão a qualquer coisa eletrônica. Exatamente. E qual que é, assim, um que chama mais atenção, mais curioso? Comum, mas que chama mais atenção? Olha, não sei se comum, mas eu já tive paciente que tem fobia de boneca. Então, ela não podia ver, ela no shopping, ela não passava na frente de vitrine de criança. Então, ela sempre dava a volta e tal. Então, fobia de boneca, por exemplo, uma fobia estranha. Tem uma pesquisa do IPED diz aqui que 60% das pessoas têm medo de serem assaltadas. Também. E aí é importante a gente falar assim, ter medo de ser assaltada, todos nós temos, que bom. Mas você está deixando de sair para não ser assaltada, você não vai a um shopping porque, não, eu vou ficar em casa para não ser assaltada, aí é a doença, né? Então, é lógico que eu tomo cuidado, é lógico que eu não saio com joias, com nada na rua, por quê? Porque eu tenho medo, que bom, mas eu saio sem, né? Agora, a hora que eu deixei de ir, é importante. Vamos responder o Daniel Ribeiro, ele diz o seguinte, foi mencionado durante o debate a exposição gradual ao medo como tratamento. Pergunto sobre a inundação, é esse o... Inundação. Então tá correto, aqui é inundação. Inundação. A inundação... De fato funciona? Explica pra gente o que inundação é, então, por favor. Seria você colocar a pessoa na situação que ela tem maior medo, o medo maior. Então, fechá-la dentro de uma elevadora, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 ataques de pânico, até que chega uma hora ela habitua com o elevador. Mas a ideia da inundação, aqui é uma ideia que alguns pesquisadores de Londres, principalmente a Isaac Marks, usam mais. Aqui no Brasil a gente não usa, porque é muito agressivo, traz uma sensação de sofrimento mesmo, né? Também desnecessário. É o que ele pergunta aqui, pode aumentar o trauma? Pode. No meu caso, por exemplo, imagina, eu cuido de pessoas que têm medo de dirigir. Seria você pegar uma autoestrada, uma via expressa, que é velocidade... De cara, muito sim. De cara. Então, olha o perigo que tem. Né? Então, assim, a gente chama de tratamento de choque, né? Então, pega em São Paulo uma marginal, uma coisa assim, que tenha muito movimento, muita velocidade, tá? A pessoa pode não aguentar. No caso dos medos que você tem comportamento, ela é proibida. Agora, assim, você pode ter um resultado bom, mas é muito agressivo. Para que isso? Se a gente pode
e escalonando essa exposição. Então, não. Tem uma coisa importante também, que é o medo do novo. No carro acontece muito isso. Então, assim, eu tenho medo do novo. Então, eu acabei de tirar a habilitação e eu não vou dirigir porque aquilo é novo. O medo do novo, se for o medo do novo, ele passa. Então, você vai enfrentar a situação e cada vez mais você vê que você está confortável. Então, não é correr para um terapeuta, é uma doença. Não, também tem o medo do novo. Por quê? Porque o desconhecido sempre causa um certo desconforto. Então, precisa ver isso também. E se aquele medinho do novo, você vai enfrentando e ele vai sumindo. Você vai até que uma hora você não tem mais. Agora, no tratamento das fobias, existe em algum momento a necessidade de entrar com medicação? Só na fobia social. Nas fobias específicas, que são essas fobias de dirigir, que não são ligadas a questões sociais, ao outro, essas fobias não. É só a terapia e terapia de exposição. Agora, uma coisa que é importante, né, é a pessoa verificar se ela tem fazer essa exposição, fazer essa hierarquia. Se ela tiver uma supervisão, ajuda bastante, né? Porque para ela saber até que momento e como e o que ela pode fazer naquela situação. Exercícios, às vezes, de respiração, técnicas de relaxamento que podem estar ajudando a pessoa a enfrentar os seus medos. Mas também tem muita gente que consegue, né? Ela mesmo e se expondo. É lógico que precisa tomar um cuidado no caso de dirigir, saber se ela já sabe conduzir um carro antes de ficar. E no caso de dirigir, seria tirar o carro da garagem, até a ansiedade abaixar, dar uma volta no quarteirão, até a ansiedade abaixar. Então, a gente recebe muitos e-mails de pessoas que tentam e conseguem. Agora, ela pode tentar primeiro. Então, vai de elevador, um dia só chama elevador, o outro chama, a porta abre, mas ela não entra. O outro dia ela já entra acompanhada. Então, assim, vai vendo o que é mais fácil. Se ela não tiver êxito no enfrentamento, é lógico que ela vai ter que ser acompanhada, sim, de um profissional. Nosso tempo acabou, infelizmente. Só para encerrar, Mariângela, a pessoa que deve buscar ajuda, onde que essa pessoa deve buscar ajuda? Bom, ela deve buscar ajuda com os profissionais, né? Em algumas instituições, hospitais, institutos de psiquiatria, né? Que é onde o psicólogo, na Associação de Portadores de Transtornos de Ansiedade também, que é a porta, também pode estar indicando profissionais para essas pessoas. Tá ótimo, muito obrigada por todas essas informações. Obrigada a você. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Mais informações sobre o Brasil e o mundo você encontra no cmais.com.br/jornalismo. Voltamos amanhã, 1h30 da tarde. Vamos falar sobre os 70 anos do Hospital das Clínicas de São Paulo. Uma boa tarde para você. Até lá.